Capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo. Vamos comentar sobre a instrução dos Espíritos, itens 9 a 11, a nova era. Jesus é o Espírito de maior envergadura que esteve na Terra. Por quê? Porque ele viu e vê luz em nós. Jesus faz parte daquela comunidade de espíritos puros, angélicos ou crísticos, responsáveis pela direção dos planetas. Quando Cristo esteve entre nós, qual foi seu principal ensinamento? Resumindo, são 2 mandamentos: amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a ti mesmo. No Evangelho, encontramos a máxima: amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu entendimento, e de todas as tuas forças. Este é o primeiro mandamento. E o que vem a ser amar ao próximo como a ti mesmo? É a expressão mais completa da caridade, porque resume todos os deveres do homem para com o próximo. A prática dessas máximas tende à destruição do egoísmo. Quando os homens as adotarem como regra de conduta e como base de suas instituições, compreenderão a verdadeira fraternidade e farão que entre eles reinem a justiça e a paz. Ele também veio ensinar aos homens que a verdadeira vida não está na terra, mas no reino dos céus. Ou seja, sua vinda assinalou o maior acontecimento para o mundo. Ele trouxe a eterna ligação entre a terra e o céu. Seus ensinamentos realizaram a iluminação interior do homem. Mas, da mesma forma como aconteceu na época dos 10 mandamentos com Moisés, o que não era possível passar todas as informações devido à falta de compreensão do povo naquele momento, o mesmo aconteceu no momento em que Jesus esteve entre nós. Tanto que consta no Evangelho de João, no capítulo 16, versículo 12. Jesus fala assim: ainda tenho muito a vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. No versículo 13, ele finaliza: mas, quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Eis que surge na terra a terceira revelação, o Espiritismo, o Evangelho redivivo, para entrar definitivamente no coração e na mente dos homens, um Evangelho raciocinado e vivenciado. Por que chamamos de redivivo? Significa dizer de algo que se manifestou novamente, ou seja, a doutrina espírita veio completar o ensinamento de Cristo. Então, fazemos a pergunta: o Espiritismo é o Consolador prometido? Nós cremos que sim, a resposta é sim. Todos os sofrimentos, misérias, perda de seres amados encontram na consolação na sua fé futura. O Espiritismo, extremamente abrangente em seus ensinamentos, confirmando todos os ensinamentos e exemplos de Jesus, traz à humanidade o conhecimento de coisas novas, para que o homem se conheça e saiba de onde vem, para onde vai, por que está na terra, que ele é imortal e que atingirá no futuro a plena felicidade. O Espiritismo é a doutrina dos espíritos superiores, coordenadas pelo Cristo, e que no plano físico coube a Allan Kardec a tarefa de materializá-lo. Por isso, Emmanuel afirma: Jesus é a porta, Kardec é a chave. Allan Kardec percebeu que existia um mundo espiritual composto de seres inteligentes, invisíveis aos nossos olhos. Esses seres eram espíritos e afirmavam que existia vida após a morte e que vamos viver muitas vezes até chegarmos a sermos seres de luz. Foi Allan Kardec quem reuniu esse conjunto de ideias e as codificou em diversos livros. Como se desenvolveu isso? Foi de forma organizada de médiuns de nacionalidades diferentes, em lugares diferentes, falando da continuidade da vida, da existência no mundo espiritual, onde vivem os que partiram através da morte, demonstrando que levamos para o além-túmulo tudo o que somos internamente, em faculdades, qualidades e imperfeições, e que a lei do progresso existe não só para as coisas materiais, mas igualmente para as coisas espirituais, tanto na Terra quanto fora dela. Allan Kardec não criou nada, ele codificou o conhecimento que os espíritos superiores lhe passaram, aquilo que nos é permitido conhecer.
Por que falar que o Espiritismo traz uma nova era? É simples. Porque quando a humanidade conhecer o Espiritismo, entenderá que a vida continua e que não adianta ser tão apegado às coisas materiais e que vale a pena fazer sempre o bem. É chegado o momento em que a humanidade pode sentir a fé não somente pelo coração, ela pode ser entendida também pela razão. Com isso, o Espiritismo responde às questões básicas da humanidade. Quem somos? De onde viemos e para onde vamos? Qual a finalidade? Qual a sua finalidade? Implantar o reino de Deus na mente e nos corações humanos. Os tempos são chegados para a regeneração humana. Os ensinamentos anunciados nas Escrituras precisam ser compreendidos agora segundo o Espírito e não segundo a letra. Se até então poderia faltar alguma compreensão no verdadeiro sentido, agora tem-se a chave que está nas descobertas da ciência e nas leis do mundo invisível que o Espírito veio nos revelar. Qual a afirmação? Daqui em diante, com o auxílio desses novos conhecimentos, o que era obscuro se tornará claro e inteligível. O Espiritismo traz princípios, ele se sustenta nesses princípios, que por se fundarem nas leis da natureza e não em abstrações metafísicas, tende a tornar-se um dia, certamente se tornarão, a universalidade dos homens. Todos os aceitarão porque encontrarão neles verdades palpáveis e demonstradas, como aceitaram a teoria do movimento da Terra. Vou apenas citá-los aqui, os princípios do Espiritismo, como uma forma de finalização do que eu tinha para falar sobre a nova era. O primeiro princípio é a existência de Deus. O segundo, a imortalidade da alma. O terceiro princípio, a reencarnação. O quarto, mundos habitados. Quinto, sobre a mediunidade. Sexto, lei de causa e efeito. Sétimo princípio, livre-arbítrio. Oitavo, influência espiritual. Nono, a evolução. E o décimo, que é a base, é o Evangelho de Jesus. O Espiritismo, bem compreendido, é a grande alavanca da transformação da humanidade. A experiência deve esclarecer-nos sobre o caminho a seguir. Mostrando-nos os inconvenientes do passado, ele nos diz claramente que o único meio de serem evitados equívocos no futuro consiste em assentar o Espiritismo sobre as bases sólidas de uma doutrina positiva que nada deixa ao arbítrio das interpretações. No Livro dos Espíritos, temos a questão 799, que Allan Kardec pergunta aos espíritos. De que maneira pode o Espiritismo contribuir para o progresso? A resposta é: destruindo o materialismo, que é uma das chagas da sociedade. Ele faz que os homens compreendam onde se encontram seus verdadeiros interesses, deixando a vida futura de ser velada pela dúvida. O homem perceberá melhor que por meio do presente lhe é dado preparar o seu futuro. Abolidos os prejuízos de seitas, castas e cores, ensina aos homens a grande solidariedade que há de unir como irmãos. O progresso geral é fruto de todos os progressos individuais, mas o progresso individual não consiste apenas no desenvolvimento da inteligência e na aquisição de alguns conhecimentos. É válido, sim, é necessário, óbvio, mas é parte do progresso, porque não condiz necessariamente ao bem. Por exemplo, existem muitos homens que usam mal o seu conhecimento, infelizmente. O progresso consiste, sobretudo, no melhoramento moral, da depuração do espírito, na extirpação dos maus germes que existem em nós. Esse é o verdadeiro progresso, porque é o único capaz de garantir a felicidade do gênero humano. Conclusão: aquele que se houver adiantado moralmente só fará o bem. É, pois, de interesse de todos o progresso moral da humanidade. O que devemos extrair com esse conhecimento, com esse aprendizado? Eu construo a minha vida a cada coisa que eu faço. Devemos usar bem o nosso livre-arbítrio. As almas ou espíritos progridem mais ou menos rapidamente mediante o uso do livre-arbítrio, pelo trabalho e pela boa vontade. Devemos pensar antes de agir. Devemos pensar antes de falar.
O Evangelho são lições destinadas a cada um de nós. Não são lições para serem repetidas para os outros. É para nós. São lições que devem ser acolhidas, refletidas dentro de cada um, na nossa intimidade. A cada um a sua missão, a cada um o seu trabalho, respeitando sempre o grau de evolução que cada um se encontra. A vida espiritual é a vida normal. A vida corpórea é uma fase temporária da vida do espírito, que durante ela se reveste de um envoltório material de que se despe por ocasião da morte. Conhecerei a verdade e ela vos libertará. A crença na vida futura é, pois, elemento de progresso, porque estimula o espírito. Somente ela pode dar ao homem a coragem nas suas provas, porque lhe fornecerá a razão de ser dessas provas. Perseverança na luta contra o mal, porque lhe assinala um objetivo. Foi utilizado como referência o Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Espíritos e obras póstumas de Allan Kardec.